Graça e paz, irmãos. Amém? Bendito seja a Cristo Jesus, o eterno, o ressuscitado, o Deus que criou os céus e a terra. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o pastor Van, estou de volta. Faz, acredito, umas 3 semanas que eu não gravo, mas não porque eu não tinha conhecimento, conteúdo, estudos, não. Mas é porque eu estava de férias, isso, estava de férias. Fui passear com a minha esposa, saí daqui de Cabedelo, na Paraíba, e fui até o estado de Santa Catarina, Blumenau, e um pouquinho mais, 1 hora a mais, Itajaí, em Santa Catarina. Acredito que eu passei em algum estado seu, em alguma cidadezinha onde você mora, você aí do canal Iluminados pela Graça. Então, eu fui de carro, fui com ela, 32 anos de casados, graças a Deus, né? Não sei a próxima aventura, mas a aventura foi grande. Saímos daqui da Paraíba, passamos pelos estados de Pernambuco, Maceió, Bahia, e isso de carro, não fui de voo, fui de carro, no meu carro. Pernambuco, Maceió, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Curitiba e Blumenau, Santa Catarina, até chegarmos em Itajaí, na casa da irmã da minha esposa. Então, quase mais de 7.000 quilômetros de ida e volta a Cabedelo, a Paraíba. Amém? Uma grande aventura, grandes histórias, grandes experiências nas estradas, nos estados, mas tudo correu bem conforme a vontade soberana do nosso Deus. Amém? Bendito seja Deus. Então, estou de volta. Quero agradecer a Deus por sua presença no canal, sua permanência no canal Iluminados pela Graça. Então, hoje eu tenho apenas um estudo para a gente recomeçar, né? Se reiterar, nos aproximarmos de novo, né? Da nossa comunhão. Bíblia, né? Cristo, eu e você. Amém? O Evangelho da Graça, a qual me transformou e ainda vem me transformando, ainda vem me moldando, me aprimorando, amadurecendo, me fazendo crescer na graça e no conhecimento, para a glória do nome de Cristo Jesus. Aqui, desde já, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, a minha amada e querida esposa, os meus filhos, minhas noras, as minhas irmãs, Edilene, minha irmã Eliane, aqui de Costinha, a irmã Elizabeth, né? Meus irmãos Erison, presbítero Erison, meu irmão Edson, irmão Edmilson, toda a minha família e todos os irmãos, o irmão Dácio, a irmã Maria de Lourdes, o irmão profeta Reginaldo, esposa e família, o irmão Amauri, esposa e família, e o irmão Antônio Florencio, aqui de Cabedelo, toda a sua família e todos os demais irmãos da comunidade cristã Graça Revelada, onde nós nos congregamos, nos reunimos todos os domingos a partir das 19 horas. Então vamos lá? Eu quero deixar para você um assunto também polêmico e muito importante para você que vai multiplicar esta semente. Você que vai passar esta semente, que vai semear no coração de um religioso, daquela pessoa, daquele homem, aquela mulher, aquele jovem, né, que tem dúvida, que está saindo do sistema. Então, esse estudo, ele chama-se A Lista dos que não herdarão o reino de Deus. Então eu vou citar aqui algumas características de pessoas que manifestam isto que eu vou falar, que está aqui na sua tela, que não herdarão o reino de Deus, ok? O reino, ele é a cidade santa, Nova Jerusalém, a cidade lá de cima, ou o reino, tudo isto são
são palavras sinônimas para dizer a mesma coisa. O reino de Deus, né? O mundo espiritual de Deus. A mansão celestial, o paraíso, a cidade santa, tudo isto é o reino de Deus. Então, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ele fala sobre isto aqui. Vamos ler o Apocalipse, capítulo 22, versículo 15? Leia comigo, por favor. No entanto, eu estou usando a Bíblia King James atualizada. No entanto, fora do reino, fora da cidade santa, estão os cães, ou ficarão de fora, dependendo da sua tradução, ficarão de fora os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam ou cometem a mentira. Então esses ficarão de fora do reino, não herdarão o reino de Deus. Agora, se vocês voltar um pouquinho, né, do versículo 14, vamos voltar aqui, Apocalipse 12, versículo 14, diz, olha só, bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar, olha só, podem adentrar na cidade através de seus portais, né? Então eles podem entrar, né, na cidade santa pelas portas, ok? Então, esses que foram lavados, comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro, ok? Muito bem. Então, aí o versículo 15 diz, no entanto, fora estão ou ficarão os cães, os bruxos, presta atenção aqui que eu vou explicar isso aqui, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ok? Então, no capítulo 21, olha só o capítulo 21, para você entender, ficarão de fora de quê, pastor? De onde? Né? Apocalipse, capítulo 21, e o versículo de número 23 ao 27. O 23 diz, a cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. 24. As nações, a cidade, ele está falando da cidade. As nações andarão sobre a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. O 25. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. O 26. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. E o 27. Nela jamais entrará, na cidade, que é o mesmo que o reino de Deus, nela jamais entrará qualquer coisa impura. E ele vai dizer agora no capítulo 22, versículo 15, quem não vai entrar, os que não herdarão esta cidade. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas. Olha que Deus, ele sempre bate em cima dos mentirosos, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro, ok? Então, aqui ele fala desta cidade, né? Os que vão entrar são aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida, que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, do Cordeiro, e não entrarão esses daqui. Agora ele vem para o capítulo 22 e o versículo 15, e ele vai dizer isto aqui agora. No entanto, fora estão os cães, os bruxos vão ficar de fora, não tem como entrar.
porque eles contaminam. Os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira, ok? Então, fora, vamos lá aqui agora, o que é que diz na língua original? Cada palavrinha dessa aqui, cães, bruxos, ocultistas, imoralidades sexuais, assassinos, idólatras e o que amam e praticam a mentira. Então vamos ver o que é que diz, o que é que a língua original fala sobre esses termos aqui. Então, os que vão ficar de fora da cidade santa, primeiro da lista, ele diz, os cães, está aqui ó, os cães ficarão de fora. João, para esta palavra aqui, cães, no nosso português, João usou um substantivo masculino grego, que é kion, literalmente usado para cachorro. Preste bem atenção aqui, por que João usou cães ali e diz que esse tipo de pessoa, né, não herdará o reino de Deus, e ele usa a expressão, a palavra os cães, para um tipo de pessoa, uma qualidade de pessoa, que no grego kion, né, literalmente usado para cachorro, né? Numa linguagem metafórica, um corrupto. Quando João usa ali os cães, João está dizendo os corruptos, né? Um religioso, um corrupto religioso, né? Um canalha, um herege, um depravado. João está dizendo que os corruptos da religião, os depravados, os hereges, os canalhas, certo? Ele denomina de os cães. Agora, cães, né, que é kion na língua original, é uma pessoa má. Quando João diz os cães, João está se referindo a uma pessoa má, alguém de natureza má, pervertido, alguém que ridiculariza o que é santo. Aí você vai lá para Filipenses capítulo 3, olha só, você vem aqui para Filipenses no capítulo 3 e o versículo de número 2 e diz: tomai cuidado com os cães. Ele não está falando literalmente aqui de um cachorro, de um animal, mas de pessoas más, de pessoas de índole pervertida, de pessoas de caráter maldoso, né? Então, olha a expressão que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, pessoas más, cuidado com a falsa circuncisão, um judeu malicioso, um judeu maligno, né? Uma falsa circuncisão. Então Paulo diz: tome cuidado com os cães, tome cuidado com certo tipo de pessoas que induzem vocês ao erro, né? A perversidade, a maldade. Então, tanto Paulo como eles, né, que são judeus, que eram judeus no tempo de Pedro, de Paulo e de João, eles dominavam pessoas perversas de cães, ok? Então, um detalhe aqui, no Oriente, lá no Oriente, no tempo de Pedro, de Paulo e de João, os cães são na maioria sem donos. Eles vagueiam livremente pelas ruas e campos, geralmente em bandos, e se alimentam de sobras e até de cadáveres de pessoas. Os cães, né, eles se alimentavam e ainda se alimentam nos dias de hoje, lá no Oriente, de cadáveres, né? Então, a gente pode ver isto aqui em 1 Reis, olha só, 1 Reis, capítulo de número 14, vamos ver aqui 2 versículos para a gente não se estender muito. Versículo de número 14, versículo 11, capítulo 14, versículo 11, que diz: dos que pertencem a Jeroboão, os cães comeram os que morreram na cidade. Cães aqui é literal. Os cães aqui são animais, né, que comeram os
os que morreram na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou Jeová e Yahvé. Então, outro versículo também diz que os cães do Oriente, os animais, literalmente o animal, ele comia, né, pessoas, carne de pessoas. Capítulo 16, ainda de 1 Reis, e o versículo de número 4, versículo 4 diz: todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será devorada pelos cães, pelos animais, né? Não por pessoas. Cão aqui é animal, né? Ou cães são animais, ok? Lá em Apocalipse e em Filipenses capítulo 3, quando Paulo e Pedro chamam cães, se refere a cães, se referem a pessoas ímpias, ok? Pessoas maldosas, gente ruim, gente de malignidade, certo? Então aqui os cães comiam, se alimentavam de cadáveres. Por isso que João em Apocalipse diz que essas pessoas não herdarão, né, o reino de Deus e são considerados impuros. Chamar alguém no Oriente de cão é uma expressão forte de desprezo. Então, quando os judeus chamavam alguém de cão ou de cães, eles estavam usando de desprezo, desconsiderando aquela pessoa. Quando os judeus querem menosprezar os gentios, os chamam de cães. Veja um provérbio, né? Mateus capítulo 7. Olha o que é que diz Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo 7, versículo de número 6. Este é um provérbio que Jesus usou para ensinar os judeus, né, como se comportar diante de pessoas de mente malignas. Está aqui, ó. Não deis o que é sagrado aos cães. Ele não está se referindo a animais, mas está se referindo a pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas ímpias, pessoas de caráter pervertido. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas. Porcos também aqui, ele está se referindo a pessoas sem índole, né? Para que não as pisoteiem e voltando-se vos façam em pedaços. Olha como as pessoas, na época, né, os cães eram pessoas maldosas. Então Cristo aqui, ele diz, não deis o que é sagrado aos cães. Cães aqui não é literal, não é animal, são pessoas de caráter pervertido, são ímpios. Aí a segunda lista no Apocalipse agora, voltando lá, isso é a primeira, né? Primeiro da lista, os cães ficarão de fora. Agora, voltando para Apocalipse, capítulo de número 22, o versículo 15, né? Ele diz, no entanto, fora estão os cães. Já vimos sobre os cães. Agora vamos ver sobre os bruxos, né? Em uma outra tradução, os feiticeiros, bruxos ou feiticeiros. Então, João usou aqui para feiticeiro um substantivo masculino, formacos. Para mágico, aqui ó, bruxos ou feiticeiros, formacos, para mágico, feiticeiro, bruxo, encantador. Olha o que é que diz lá em Êxodo. Então esse tipo de pessoa, né, ou essas pessoas aqui, bruxos, se você conhece, né, ou que se qualificam como bruxos, gostam de ser chamados e praticam a bruxaria, a feitiçaria, segundo a Escritura, no Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, não vai herdar o reino eterno de Cristo Jesus. Então, o que é que diz Êxodo, capítulo 9, Êxodo, capítulo de número 9, versículo de número 12,
que é que diz? Diz assim, ó. Contudo, Yahvé endureceu o coração do faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o próprio Yahvé tinha avisado a Moisés. Aí ele diz aqui, capítulo 7, e o versículo 11. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros. Olha lá, tá vendo como existe? Desde já de faraó, no tempo de Moisés, muito antes de Cristo. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte, e também os magos do Egito. Reproduziram o mesmo fenômeno por meio das suas ciências ocultas. Então, quem pratica isto não herdarão o reino de Deus. É o pastor Van que está dizendo que você que pratica não vai herdar o reino de Deus? Não, são as escrituras. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 15. Se você crê nas escrituras, aí você toma uma posição. Deuteronômio, capítulo 18. Vamos para mais um. Deuteronômio, capítulo de número 18. Há diversos textos. A gente vai citar aqui alguns, senão não dá tempo citar todos os textos. Capítulo 18, versículo 10. Versículo 10, que diz: Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia. Então Deus, Yahvé, não permitia esse tipo de prática ou essas práticas no meio do povo dele. E Deus abominou. Aí lá em João, no Apocalipse, capítulo 22, né, você vê isto aqui. Ainda no Apocalipse, voltando lá para Apocalipse, então veja que Deus não permitia este tipo de prática, ou essas práticas de presságio, oráculo, adivinhação, tá vendo? Ou qualquer tipo de magia. Nos dias de hoje existe esses tipos de pessoas que praticam o ocultismo, né? Sim, praticam, mas a Bíblia diz, né, que não herdará o reino de Deus, ou não herdarão o reino de Deus. Então, Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 18 diz, olha só o que diz o versículo 18. O muro era todo feito de diamante, e a cidade era de ouro puro, capítulo 21, versículo 8, aqui. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos e depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, olha lá, bruxos e ocultistas, os idólatras, olha lá, idólatras, e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então é a Bíblia que diz, né? Então se você não pode crer na Bíblia em partes, você tem que crer na Bíblia como a revelação de Deus, primeiro para os judeus e depois para os gentios, ok? Então, a Bíblia diz que Deus não aceita essas práticas, que Deus proíbe estas práticas, Deus abomina, e quem pratica não herdará o reino de Deus. Eu estou sendo muito prático, muito superficial, poderia até me aprofundar mais aqui, mas eu acredito que isto é pelo menos básico para trazer entendimento, né, a você que vai me ver, que vai estudar pela primeira vez, que está me ouvindo e vai entender para a glória de Deus. Então, os feiticeiros, certo? Os bruxos, encantadores, todos que praticam magia, negra e etc. Então esta palavra aqui, feiticeiro, que é fármacos, fármacos vem da derivação grega
farmaqueia. Aquele que pratica a magia, a feitiçaria, o ocultismo, a magia negra, então está envolvido de uma certa forma o espiritismo e a religião da Umbanda, né? Tenho muitos amigos, né, que considero e me consideram também dentro do espiritismo, dentro da magia negra, dentro da Umbanda. Respeito a todos, mas eu prefiro ficar com as escrituras, ok? O terceiro tipo de pessoas que não herdará não herdará o reino de Deus. O primeiro foi os cães, se referindo à pessoa. O segundo foi os feiticeiros, os bruxos. E agora o terceiro é Apocalipse 22, versículo 15. Ele diz, no entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidade sexuais ou adúlteros. Preste atenção aqui. João do Apocalipse, também faz uso de um substantivo masculino, pornos, que é uma palavra grega, um termo grego, para dizer alguém que pratica a imoralidade sexual, homem ou mulher que vende seu corpo em troca de práticas sexuais, pornô. Então, adúlteros, né? Ou imoralidades sexuais não herdarão, esses também não herdarão o reino de Cristo Jesus, ou o reino de Deus. Aqui, homem ou mulher que mantém práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo, não herdarão. Não adianta. Se você continua, gosta de quer praticar, ter relação sexual com pessoas do mesmo sexo, é questão sua. Eu estou dizendo que a Bíblia diz. Eu estou usando este livro, que é revelação de Deus, ainda para os nossos dias. É um livro que já foi vencido, o Apocalipse é um livro que já aconteceu, mas a escrita, né, ela permanece para ensinar, para fazer você crescer, para gerar graça e gerar em você a salvação através da revelação da graça, por meio da graça de Cristo Jesus. Amém? Então, esta palavra aqui, relações que cometem imoralidades sexuais ou adúlteros, né? Que João faz uso de pornôs, né? Alguém que pratica a imoralidade sexual. Então, homem ou mulher que mantém práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo. Fornicador, também pode ser fornicador, ou pessoa impura. Então, Deus trata esses tipos de pessoas como impuras, fornicadores, e eles também não herdarão o reino de Deus. A fornicação, um detalhe aqui, a fornicação, que vem do grego porneia, inclui adultério, prostituição, homossexualidade, sexo com animal e sexo com pessoas da mesma família. Filha com pai, pai com filhas, com netos, né? Filho com mãe. Então, isto a Bíblia chama de imoralidades sexuais, ok? 1 Coríntios, olha só para a gente ter uma ideia, o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 9 ao 11. O 9 diz: já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. O 10, dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. 11.
Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, olha só, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer assentar-se para uma refeição. Isso é um conselho de Paulo. Apesar que tem muitos crentes que gostam de lidar com esses tipos de pessoas. Tanto são enganados, como enganam, tanto mentem, como também são enganados pela mentira, né? Então Paulo aqui dá um conselho. Pessoas assim, desse tipo, você que está lendo aí agora, se afaste, não se associe com certos tipos de pessoas. Esses não herdarão o reino de Cristo. Então, também aqui, Efésios capítulo 5, Efésios, vamos ver o que é que diz Efésios capítulo 5, versículo 5, que diz: porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O reino é de Cristo e de Deus, ok? Então está aqui, ó, não herdarão. Essas pessoas que praticam e até mesmo morrem nesta prática, não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, estou apenas lendo para você, ok? Muito bem. Agora, a outra classe de pessoas que também não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22, 15, voltando lá, olha só. No entanto, fora estão os cães, são pessoas ímpias, os bruxos, pessoas que praticam isto aqui, e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, acabamos de falar, os assassinos, ou também os homicidas, em outra tradução, os homicidas. Então, assassinos ou homicidas vem de um substantivo masculino grego, phoneos, assassino ou matador. Então ficarão de fora todo aquele que pratica o assassinato, aquele que mata. Também a gente vê muito hoje nos púlpitos da igreja, né, uma advertência aqui, muito pastor assassinando as ovelhas, né, ensinando aquilo que a Bíblia não diz, praticando aquilo que a Bíblia não manda praticar e obedecendo, né, aquilo que a Bíblia não ensina, ok? Então esses também são assassinos de ovelhas. Mas para a glória de Deus, né, este canal está revelando a graça de Cristo Jesus, né? A verdadeira palavra, a verdadeira mensagem revelada através nas cartas do apóstolo Paulo. Amém? Então, os homicidas ou assassinos, né, são aqui literalmente assassino ou matador. Mateus, vamos ver aqui 2 versículos. Mateus, capítulo de número 22, e o versículo de número 7, que diz: o rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Outra, isso são assassinos, né? Criminosos, matador. Atos 13, 14. O que é que diz aqui Atos, capítulo 13, versículo 14? Que diz: eles, no entanto, seguraram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Atos, deixa eu ver aqui, Atos 13, 14. Atos capítulo 7, vamos voltar aqui a Atos capítulo 7, versículo 52. 52, olha só. Que profeta
vossos antepassados não perseguiram, assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Então, esses não herdarão o reino de Cristo e de Deus. São homicidas, assassinos, matador. Agora, também existe outra classe de pessoas, né, que não herdarão ou não herdará o reino de Deus, né? São pessoas também que a Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Pessoas que praticam isto aqui, preste bem atenção. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo de número 22, e o versículo de número 15, 22, 15, que diz, está aqui, ó. No entanto, fora estão os cães, ou ficarão de fora os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos e os idólatras. Está aqui, ó. Idólatras. Então, todo idólatra, o que é um idólatra segundo a Bíblia? Idólatras, João usa um substantivo masculino, eidololatres, para adoradores de ídolos, os que conservam ídolos em casa, que falam com ídolos, que ouvem os ídolos, que carregam os ídolos, certo? A pessoa que cultua ídolos referencia, né? Referencia ou participa diretamente de coisas oferecidas a ídolos ou imagens. Está enquadrado nisto aqui. Todos os idólatras, esta palavra aqui é referente à imagem de escultura ou ídolos, certo? Então, esses tipos de pessoas não herdarão o reino de Deus e de Cristo. É isto aqui, certo? Exemplo aqui, 1 Coríntios 5, né? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e 11. 10 e 11, que diz: dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem os avarentos, ou os ladrões, ou ainda aos idólatras, ok? Aos idólatras. Não herdarão, quem diz é a Bíblia, certo? Versículo 11, ele diz: entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, cristão, crente, né, seguidor de Cristo, for imoral ou ganancioso. Você que é cristão, você diz ser cristão, cuidado. Ganancioso, idólatra. Então, se você diz que é cristão e é idólatra, você está se enganando a si mesmo. Você não vai herdar o reino de Deus. Quem disse isso foi Paulo, foi Pedro, foi João e o próprio Cristo. Ok? Também aqui, então em Apocalipse, outro versículo, Apocalipse, vamos lá para Apocalipse, capítulo, e se você também ainda pode ler aí, ó, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, versículo 9, capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 7, né, Efésios 5, 5, e Apocalipse, que nós vamos ler agora, capítulo 21, e o versículo de número 8. Não adianta, não vai herdar o reino de Deus. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, ocultistas e idólatras, e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, quem disse isso foi João, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Não herdarão o reino de Deus e de Cristo. Amém? Então, e para terminar, finalmente, aqui, lá no capítulo, voltando para o capítulo 22, o versículo 15, ele diz aqui, ó, capítulo 22 do Apocalipse, e o versículo 15,
E ele diz: aos covardes, aos incrédulos, depravados, assassinos, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, Apocalipse 22, versículo 15. Aqui. No entanto, fora ficarão ou estão os cães, os bruxos, ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Mas tem pessoas que amam mentir. Tem pessoas que gostam da mentira. Tem pessoas que se aproximam da mentira, que brincam com a mentira. Então, esses mentirosos também não herdarão o reino, ou não herdarão o reino de Deus. Aquele que ama e pratica, ou comete a mentira. João usou o substantivo neutro, pseudos, para falsidade, enganador. O falso, o enganador. Na religião tem muita gente assim, falsa e enganadora. João capítulo 8, olha o que é que diz aqui João, livro histórico de João, capítulo 8, e o versículo 44, olha o que é que Jesus disse. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Então, todo mentiroso é filho deste indivíduo aqui, é filho do diabo, é filho do engano. A mentira da falsa religião ou falsidade religiosa. Então, esses falsos, os mentirosos, né? Esses pregadores de púlpitos, os principais, os pregadores de púlpitos, né? Dentro dos seus templos, né? Que pregam a falsa religião, enganando, né? Os ouvintes, esses não herdarão o reino de Deus. Está aqui, ó, chamado de pseudos no grego, Romanos 1, 25. Olha o que é que diz Romanos, capítulo 1, versículo 25, que diz: porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Trocaram, e ainda hoje trocam a verdade pela mentira, né? Dizendo que dízimo é dinheiro, e dizendo que dízimo foi dado a todas as nações, onde a Bíblia diz que o dízimo, né, foi dado exclusivamente para Israel, e que dízimo nunca foi dinheiro. Então, quando você está no púlpito e diz que dízimo é dinheiro, você faz parte deste grupo aqui, ó. Trocaram a verdade pela mentira. Aí ele diz aqui também, ó, Apocalipse 21, 27. Vamos ver o que é que diz Apocalipse, para a gente encerrar. Capítulo 21, versículo 27, que diz: nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratica ações vergonhosas ou mentirosas. Não vai, os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Ok? Então não adianta. Ou você se converte à verdade, que é Cristo Jesus, João capítulo 14, versículo 6, ou você conhece também a verdade e ela te libertará, ou você vai ficar sempre sendo enganado e enganando os outros, né, dentro da sua religião. E para a gente encerrar, 1 João, vamos aqui, 1 João, capítulo de número 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21, para a gente concluir com este versículo. Acompanhe, por favor. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque
conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Nenhuma mentira tem origem na verdade. João 14, versículo 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E João capítulo 8, está aqui, ó. João capítulo 8, livro histórico de João capítulo 8, versículo de número 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saia do engano religioso, saia da mentira da religião, saia dos falsos ensinadores. A graça de Cristo é a verdade revelada nas cartas do apóstolo Paulo. Compartilha, se inscreva no canal, me ajuda aí o pastor Van em oração. Amém? Deus te abençoe grandemente.